Boa tarde. O nosso trabalho é sobre a validação da versão brasileira da escala de religiosidade de Duke, ou Dural. E o nosso grupo é Ana Clara Silva Bernardes, Gabriela Alves Cunha, Helena Diniz Infelizieri Nogueira Mendes, Luana Muzi Rolim, Lorena Teodoro Batista. Pode passar. Primeiro a gente vai falar sobre os objetivos do estudo. E o que foi observado é que há uma limitação no desenvolvimento de pesquisas em países de língua portuguesa e carência de escalas de religiosidade que sejam curtas, simples e que forneçam dados relevantes. Com o objetivo de suprir essa carência, foram feitos estudos sobre uma versão em português de uma breve escala de religiosidade que tem se mostrado muito útil em outras pesquisas, a Duke Religious Index, realizada nos Estados Unidos. O índice de religiosidade de Duke, Dural, é uma escala de 5 itens que mensura 3 das principais dimensões do envolvimento religioso relacionadas a desfecho em saúde. A primeira é a religiosidade organizacional, a frequência em encontros, como missas, cultos, cerimônias, grupos de estudo ou de oração. A segunda é a religiosidade não organizacional, a frequência de atividades religiosas privadas, como orações, meditação, leitura de textos religiosos, ouvir ou assistir programas religiosos na TV ou na rádio. E a última é a religiosidade intrínseca, que é a busca da internalização e da vivência plena da religiosidade como principal objetivo do indivíduo. No que se refere ao cálculo do score, recomenda-se que os 3 domínios individuais não sejam somados em um total, mas que sejam analisados separadamente. A Dura é um instrumento de fácil aplicação que aborda alguns dos principais domínios da religiosidade e vem sendo utilizado em diversas culturas para esse fim. As dimensões da religiosidade mensuradas por esse instrumento têm se mostrado relacionadas a diversos indicadores de saúde física, mental e de suporte social. Pode passar. Falando de conceito dos construtos, para a realização desse estudo foi usada como base a obra de Koenig et al., na qual os autores descrevem os conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade da seguinte forma: religião é o sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, como Deus, força maior, verdade suprema. A religiosidade se refere a quanto ao indivíduo acredita. Segue à prática uma determinada religião e espiritualidade se refere a uma busca pessoal de compreensão relacionada a questões existenciais maiores, como, por exemplo, o fim e o sentido da vida, e suas relações com o sagrado e o transcendente. Esse processo não necessariamente resulta no desenvolvimento de práticas religiosas ou na formação de comunidades religiosas. Há uma relativa escassez de instrumentos desenvolvidos e ou validados no Brasil que mensurem diferentemente dimensões da religiosidade, bem como construtos correlatos. Pode passar. A escolha desses grupos para fazerem parte da amostra foi devido à maioria dos estudos indicarem que a religiosidade é habitualmente um fator de proteção contra o desenvolvimento de transtornos mentais, além de estar associada a melhor qualidade de vida. A amostra 1 é composta de estudantes universitários da área da saúde, dos cursos de graduação em Psicologia e Medicina, da Universidade Federal do Ceará. Os estudantes estavam cursando disciplinas obrigatórias e eletivas do primeiro ao quarto semestre. Os estudantes foram abordados em conjunto na sala de aula e convidados a participar do estudo. A amostra 1 final foi composta por 323 estudantes universitários, 135 estudantes do curso de Psicologia e 188 do curso de Medicina. A amostra 2 é composta de 113 pacientes atendidos no ambulatório de psiquiatria geral do Hospital Universitário Walter Cantídio, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Esse serviço atende pacientes... Não, pode voltar. Esse serviço atende pacientes com diversos diagnósticos psiquiátricos provenientes dos serviços de atenção primária da região e demais ambulatórios especializados do hospital universitário. A escolha do locus para recrutamento da amostra clínica
objetivou evitar um desequilíbrio na distribuição dos diagnósticos psiquiátricos. Essa amostra inclui pacientes psiquiátricos adultos avaliados consecutivamente ao serem admitidos no referido serviço de saúde mental, independente de gênero ou idade. A amostra 2 final foi composta por 102 pacientes. Pode passar. É a metodologia agora. Nas duas amostras foram aplicados questionários estruturados de dados sociodemográficos. Idade, renda familiar, estado civil, afiliação religiosa, escolaridade e estado ocupacional. Bem como o Durel e o instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, módulo de espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. A aplicação de testes de sintomas psicológicos e do instrumento de qualidade de vida se deve aos estudos anteriormente citados, sobre a religiosidade ser um fator de proteção contra o desenvolvimento de transtornos mentais e estar associada a melhor qualidade de vida, com base em dados preliminares de que a religiosidade, com grande frequência, se relaciona com medidas de espiritualidade e inversamente com sintomas depressivos e ansiosos. Resolveu-se determinar os coeficientes de relação entre os scores das dimensões de Durrell e tais variáveis, tratadas como variáveis contínuas. As correlações foram consideradas fortes. Helena, sua voz não tá saindo. Pera, eu esqueci de ligar o microfone. Que merda. Tá, a gente corta isso na edição. Aham, a gente edita. Tá bom, vai lá, começa de novo. O coeficiente alfa de combate foi apresentado como uma forma de estimar a confiabilidade do questionário em questão. Para a amostra 1, o alfa de combate teve 0,89 dos estudantes universitários como resultado, e da amostra 2 é 0,87, mostrando uma adequada consistência interna. E para a subescala intrínseca, encontramos achados similares para a amostra 1, A,87, e a amostra 2, A,81. Na confiabilidade teste-reteste,
323 dos estudantes e 102 pacientes inicialmente avaliados, 10 estudantes e 6 pacientes foram perdidos ao longo do segmento e, portanto, não foram incluídos nessa análise. Na amostra 1, a religiosidade organizacional teve 0,97 como resultado do teste-reteste. A realidade não organizacional teve 0,91 e a religiosidade intrínseca teve 0,96. Na amostra 2, a religiosidade organizacional teve 0,94, a religiosidade não organizacional teve 0,90 e a religiosidade intrínseca teve 0,92. Então, tendo a confiabilidade do teste-reteste, teve mais de 0,90 em ambas as amostras, mostrando uma confiabilidade no teste P-Durel. A validade convergente e discriminante espera-se ter relações moderadas entre as variáveis de 0,30 a 0,70 e a validade discriminante espera-se ter correlações fracas ou estatisticamente não significativa entre as variáveis de menos de 0,30. Notavelmente, observou-se uma correlação significativa entre a religiosidade intrínseca e a religiosidade organizacional na amostra 1, com resultado de 0,71 e o P menor que 0,01, e na amostra 2, 0,71 e o P menor que 0,01. Também foram observadas correlações significativas entre os domínios religiosidade intrínseca e religiosidade não organizacional na amostra 1, com resultado de 0,64 e o P menor que 0,01, e na amostra 2, com R de 0,58 e o P menor que 0,01. Entretanto, não se evidenciou redundância na validade discriminante entre os domínios do P-Durel. Então, na discussão, os achados referentes às propriedades psicométricas da P-Durel são consistentes com investigações prévias publicadas em amostras provenientes de outras culturas com características distintas da nossa. No Brasil, Luquete et al. 21 conduziram uma investigação em uma amostra de 383 adultos com baixa renda, residentes da periferia de São Paulo, 21, no qual os valores do coeficiente do alfa de combate se mostraram igualmente aceitáveis, com 95% e resultado entre 0,78 e 0,91. No entanto, um estudo malaio conduzido com 177 estudantes de enfermagem evidenciou uma consistência inadequada para o Durel, com A de combate de 0,45. Esse achado discrepante sugere a necessidade de se estudarem as dimensões da religiosidade em diversas culturas. Bom, agora já concluindo. Professora, eu queria deixar só uma observação que eu estou usando o Teams da minha mãe, então tá a Andréia, mas é a Ana Clara agora que está falando. Então, agora começando a conclusão. O estudo sugere que o P-Durel pode contribuir para o estudo de dimensões de religiosidade em amostras brasileiras com diferentes características sociodemográficas, ou seja, uma grande variedade de pessoas que vivem em locais diferentes e com condições sociais diferentes, o teste tem a mesma validade. Além de que são necessárias mais pesquisas sobre o tema no Brasil. A Gabi já tinha comentado um pouco sobre isso no início, mas no Brasil existem poucos estudos sobre essa área da religiosidade, que seria necessário uma maior dedicação nessa área. A P-Durel também abre caminho para mais desses estudos sobre a relação entre religiosidade e espiritualidade e saúde mental. Foram registradas também algumas limitações nesse trabalho. E essas limitações foram que enriqueceria mais o estudo psicométrico se ele fosse feito em outras condições clínicas e com transtornos mentais vistos na atenção primária e não só de um centro terciário. Além disso, o P-Durel precisa ser aplicado em contextos diferentes de religião, não somente nos católicos e evangélicos. E, por fim, a amostra de estudantes universitários pode não representar necessariamente os estudantes matriculados na instituição. Pode passar. E essas são nossas referências.
certinho aí, gente? Ah, eu acho que deu, ficou ótimo. Então, vou interromper aqui. Aí o resto a gente edita. Se vocês quiserem, eu edito, eu sei editar. Beleza, por mim tanto faz também. Eu faço facinho, rapidinho. Vê, só confere aí se deu tudo certo com o som e tudo, pra ter certeza, né? Acho que ainda tá gravando. Começou a gravar? Como assim? Não, acho que ainda tá gravando, acho que ainda não parou. Ah, tá. Ah, não, pera. A gravação foi iniciada. Eu choro.